Fala pessoal, aqui é Paulo Lago e esse é o vídeo 2 sobre energia aqui do Ciência do Quê. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, é necessário que você assista, então tá aqui no card, a gente vai introduzir esse assunto lá e tá na playlist também, então se quiser volta pra playlist, aqui na playlist vai estar os 3 vídeos. Se você estiver curtindo a nossa série, o nosso projeto, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Sem mais delongas, vamos nessa! Agora a gente já entendeu o que é um estado, o que é um sistema e a gente já entendeu que a energia é uma propriedade conservativa, né? Então vamos dar o nosso próximo passo. A gente vai começar a construir a nossa noção de energia a partir de uma ideia muito peculiar. Por que transformações acontecem ou não acontecem? Para começar, vamos dividir essas transformações em 2 grupos. As espontâneas e as não espontâneas. E eu vou começar por uma transformação muito simples de se observar para a gente exemplificar. A queda dessa caneta. Bom, eu nem preciso explicar para vocês que isso acontece espontaneamente. Quando eu solto a caneta aqui em cima, ela cai de forma espontânea. Não preciso fazer mais nada além de soltar a caneta, toda a transformação. Ah, mas isso daí não foi uma transformação. Claro que é uma transformação. Transformou nesse sistema que compreende a minha mesa, a caneta mudou de posição. Isso é uma transformação. Transformou a posição da caneta, tá bom? Ah, mas não mudou nenhuma propriedade. Claro que mudou, e o que mudou junto com a posição da minha caneta foi justamente o estado de energia dela. E a gente vai entender isso um pouquinho. A minha caneta possui uma determinada massa, e ela está aqui sob a ação de um campo gravitacional, certo? Gravidade. Quando uma determinada massa, no caso a minha caneta, está sob a ação de um campo, o campo gravitacional, é gerada uma força. Essa força, no caso, seria a força-peso da minha caneta, tá? Então, esse processo acontece espontaneamente porque é um processo impulsionado pela ação de um campo. Então, processos espontâneos, ou seja, transformações espontâneas, acontecem mediante a ação de um campo? Sim, acontecem mediante a ação de um campo. Ficou difícil? Calma, você vai entender ainda. O importante é a gente entender aqui que existe associada à posição de um determinado objeto num campo, no caso o campo gravitacional, um estado de energia. O estado de energia associado ao campo gravitacional a gente vai chamar de energia potencial. Acho que você já ouviu falar nela e ela tem essa representação matemática aqui. Vocês vão de concordar que essa altura é relativa a alguma coisa. Como assim? Bom, eu tratando aqui da minha caneta, ela está a uma determinada altura, não sei, uns 30 centímetros da minha mesa. Tá? Então, se eu quiser entender o processo da minha caneta caindo em cima da minha mesa, a altura relativa dessa mudança de energia vai ser compreendida pela diferença de altura entre a minha caneta e a minha mesa. Se eu for considerar o chão do meu quarto, aí eu já vou ter uma outra altura relativa, tá? Mas não é o caso. Então, a diferença de energia potencial, delta EP, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura entre 2 pontos. Então, o que eu estou calculando aqui é a diferença de energia potencial entre 2 pontos. Então, sempre que eu for falar de energia, eu vou falar de diferença de energia. A gente vai sempre tratar desse assunto como, por exemplo, um estado de energia é maior ou menor que um outro estado de energia. Então, é sempre relativo ao que a gente estiver comparando. Por isso que se eu estou falando da altura, é uma altura relativa a um referencial de altura que eu tomo. Assim como velocidade também, por exemplo, é uma velocidade relativa, tá? Eu estou relativamente parado aqui, se o referencial é a minha mesa, se o referencial é o meu quarto, mas a gente está se mexendo, afinal a Terra está se mexendo, né? Então, tudo depende de um referencial inercial. Isso é uma coisa que a gente aprende na física desde o comecinho. Para continuar e a gente analisar melhor esse fenômeno que é a minha caneta caindo, eu vou estabelecer 2 estados, tá bom? O estado A, que compreende a minha caneta nesta posição aqui, e o estado B, que compreende a minha caneta na mesa. Então, se a energia potencial é algo que depende da altura relativa de determinada coisa, eu posso simplesmente afirmar que o estado A da minha caneta
ele é mais energético que o estado B da minha caneta. Ele possui maior energia potencial, ou seja, é um estado de energia maior. Uma conclusão importante que a gente tira daqui é que transformações espontâneas costumam ocorrer sempre na direção do menor estado de energia. Como assim? Bom, a natureza tende a fazer com que os corpos, os objetos, os sistemas ocupem sempre o menor estado de energia possível. E essa é a primeira característica que a gente compreende na energia. E daí a gente até compreende melhor o termo potencial, né? Potencial de quê? Potencial de se transformar. Quanto maior a energia potencial que um determinado corpo, um determinado sistema se encontra, maior o potencial de acontecer uma transformação, mais provável de acontecer uma transformação ou mais espontâneo de acontecer uma transformação. Então vamos pensar, a nossa caneta ainda está sob a ação do campo gravitacional. Ela ainda tende a ocupar espaços de menor energia e sempre vai ter essa tendência, né? A gente está sempre sendo puxado para baixo, é isso que é o peso, né? Mas por que ela não continua caindo? Ela não continua caindo porque forças externas ao campo gravitacional impedem que isso aconteça. Aqui nesse caso, as forças externas que atuam sobre essa caneta são as forças normais da superfície da mesa. Você já deve ter ouvido falar em força normal. Então, a força normal da mesa impede que a caneta continue caindo. E é por isso que ela não cai. Então, generalizando, estados de equilíbrio são o menor estado possível de energia de um determinado corpo ou de um determinado sistema que são limitados pelas forças externas ao campo que provoca essa transformação. E é justamente isso que configura um estado de equilíbrio. Agora vamos supor que eu vou fazer o oposto. Eu vou pegar a minha caneta e botar ela aqui de novo no estado A. O que eu fiz aqui, notoriamente, não foi espontâneo, certo? Se eu deixar a caneta sozinha, ela não vai passar do estado B para o estado A sem que ninguém faça nada com ela. Então, acabou de acontecer aqui um processo não espontâneo. Eu peguei a caneta de um menor nível de energia e trouxe a caneta para um nível de maior energia, tá? Aí, no caso, a energia associada ao corpo da caneta. E a maneira que isso acontece é empregando energia externa a esse corpo ou a esse sistema para que ele possa passar para um nível de energia superior. Então, o que aconteceu literalmente aqui é que eu usei da minha energia biológica, energia que eu adquiri comendo, e eu empreguei parte dessa minha energia na caneta. A caneta recebe, então, energia externa a ela e agora ela é capaz de fazer o movimento que ela já tinha feito de novo. Ela pode fazer a transformação novamente. Pronto, então a gente já entendeu como essa diferença de energia potencial impulsiona transformações. Mas a energia também está envolvida ao longo dessa transformação. Então vamos voltar aqui para o nosso esqueminha dos sistemas A e B da caneta. Bora lá. Nesse caso, a energia que está envolvida na própria transformação é a energia cinética. A energia cinética está associada ao movimento e ela é dada matematicamente por energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu sugiro que você aí em casa agora dê uma paradinha no vídeo e você mesmo preste atenção nas unidades das duas equações, da equação da energia potencial e da equação da energia cinética. E você vai perceber, provavelmente você já sabe disso, que elas têm a mesma unidade, que é o joule, tá bom? Que seria quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo quadrado. Isso é o joule, tá? Mas tente chegar nesse resultado a partir das fórmulas, só para você fazer um exercíciozinho de trabalhar com unidades, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre análise dimensional e a gente vai aprender melhor sobre isso. Então vamos lá, só olhando para a fórmula, a gente já conclui que quanto maior a velocidade de um corpo e quanto maior a massa também, maior a energia cinética desse corpo. Essa energia vai aumentar proporcionalmente ao seu movimento, porque, sob a ação da gravidade, a cada instante esse corpo vai se tornar cada vez mais rápido. E também a cada instante a soma entre energia potencial e energia cinética será sempre constante.
Então não é errado a gente afirmar que a energia potencial se transforma em energia cinética durante o movimento. Mas o mais interessante vai acontecer quando essa caneta atingir o estado B. Imediatamente antes do choque, a energia cinética é máxima e ela vai para zero após o choque. Enquanto isso, a energia potencial atinge seu valor mínimo nesse sistema imediatamente antes do choque e depois do choque ele continua nesse valor mínimo. Isso significa que eu estou em um novo estágio de equilíbrio. Mas aonde foi parar a energia cinética? Bom, ela foi dissipada. Como assim? Bom, quando acontece o choque, a primeira coisa que a gente vai ouvir aqui é um barulho, né? Para a gente ter ouvido esse choque, significa que esse choque produz vibrações. Essas vibrações geram ondas, tá? Ondas sonoras, que por serem ondas mecânicas, elas deslocam a matéria, no caso que está no ar, até chegar aos meus ouvidos, aos nossos ouvidos. Chegando nos nossos ouvidos, essas ondas, essas vibrações, elas vão também movimentar os meus órgãos do ouvido, que acho que é bigorna e martelo do meu ouvido. E esse martelo vai bater na bigorninha e vai gerar um sinal elétrico que vai avisar para o meu cérebro que eu estou ouvindo um som e ele vai interpretar esse som. Então, isso tudo foi energia se dissipando. Ela se dissipou da caneta para a mesa, da mesa para o ar, do ar para o meu ouvido, do ouvido para o meu cérebro. E outras coisas também, produzindo um pouquinho de energia térmica no choque também. Mas o importante é, a partir dessa análise, a gente concluir a segunda grande característica da energia. A segunda grande característica da energia é a tendência natural que ela tem de se repartir entre os corpos. Então vamos lá. A natureza estabelece 3 principais critérios que a gente já investigou nesse vídeo para determinar se reações acontecem e como elas acontecem. Primeiro critério é que a energia envolvida nos processos sempre se conserva. A energia é conservativa. Segundo critério, os corpos e sistemas tendem sempre a se transformar para ocupar estados de menor energia possível. E finalmente o terceiro critério, os corpos e os sistemas tendem sempre a se transformar de forma que a energia seja distribuída da melhor forma possível, entre o maior número de entidades possível. Vocês nem perceberam, mas eu acabei de ensinar para vocês a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Sim, esse terceiro critério aí de transformação da natureza, nada mais, nada menos é do que a gente entende como entropia. A entropia é o grau de distribuição de energia. Basicamente, uma energia mais distribuída significa que os corpos e os sistemas possuem maior possibilidades de possíveis estados energéticos, tá? E isso acaba significando uma maior desordem. E provavelmente você já ouviu falar de entropia e associar isso à desordem. E de fato é desordem, mas nesse caso desordem significa um maior número de estados possíveis. E isso faz todo sentido. Pensa numa sala de aula, tá? E pensa que todos os alunos estão sentados na cadeira. O número de posições possíveis que esses alunos podem ocupar estando sentados na cadeira, estando ordenados, é muito menor do que se você mandar todos levantarem e andarem pela sala. Se vocês mandam ele levantar e andar pela sala, o número de lugares ao mesmo tempo que esses alunos podem estar ocupando nessa sala é infinitamente maior do que o número de lugares que eles poderiam estar ocupando enquanto estavam sentados. Então é por isso que, nesse caso, desordem é a mesma coisa que um maior número possível de estados. Tá bom? Tá, Paulo, mas você só falou de energia potencial e energia cinética. E os outros tipos de energia? Não tem. Quê? Não tem. Não tem outros tipos de energia. Calma. Não quer dizer que não existe energia térmica, energia biológica, energia nuclear. Existe. Elas são manifestações diferentes da energia. Mas o que eu quis dizer que não existem outros tipos de energia é que todas essas energias são manifestações particulares de energia cinética e energia potencial. São casos particulares de uma mesma lógica. E eu vou explicar esses diferentes casos, esses diferentes tipos de energia, que não é energia mecânica, que a gente estudou aqui nesse segundo vídeo, no próximo vídeo, no vídeo 3, para a gente fechar com chave de ouro o nosso estudo sobre energia. É isso aí, valeu!